E aí, detalhe, o papel chegou, a minha mãe registrou no cartório, mandou de volta para mim, e eu dei pro japonês, o japonês fez uma tradução que eu tenho até hoje, tudo guardado. Tem que ter, né? Tenho tudo guardado, todo o meu histórico. Sim, De sim. 30 anos de Japão eu tenho. E ele levou na imigração. Aí me deram o application. Cara, aí quando me deram o application, me deram uma espera, mais 2 meses. Então, de 6 mais 2, 8 meses. Aí me deu o application. E aí o japonês chegou lá no alojamento falando, seu visto saiu de 1 ano. Só que, André, o que eu tive que fazer? Eu tive que colocar o nome do meu pai japonês, no meu registro. Porque até então eu não Registro tinha... de nascimento. Isso. Fiz isso aqui no Japão. O detalhe que eu fiz isso aqui no Japão e Aí mandei dá pro certo. Brasil. Ah, não, aí funciona. Aí Entendeu? dá certo, E teve que ser reconhecido aqui e lá. Sim. Só que pela idade que eu tinha, era algo que era muito difícil. Que o cônsul falou pra mim, na minha primeira ida no consulado, que eu tinha que fazer isso no Brasil. Então ele mesmo já jogou um balde de água fria em mim. Só que eu falei, se for pra ser, vai ser, né? Sim. Então, Eu acho que foi Deus mesmo, entendeu? E eu entendi total agora a sua experiência que você quer dizer com Deus. então Entendi total. eu tive porque, assim, foi algo meu, tipo assim, eu não foi uma questão, uma questão de uma religião, mas foi uma questão particular minha com Deus, Sim. aonde eu conversei com ele, através do meu conhecimento que eu adquiri na igreja, e, tipo assim, a prova que eu fiz, porque tem uma palavra na Bíblia que fala assim, fazei prova de mim. Então, eu fiz prova com Deus nessa questão. Sim. Eu só. E aí, meu visto saiu de 1 ano, e, André, no segundo ano meu de visto, que eu fui renovar, eu renovei de novo, saiu 1 ano. E eu sozinho, André, sozinho, naquela época, não era igual hoje, era diferente. Eu levei um bolo de papel, que eu cheguei na imigração, eu vi lá que tinha lá, tira seu visto permanente. E naquela mesma época que saiu o visto de 1 ano, eu levei toda a minha documentação que eu tinha, e eu sozinho, assim, que não é coisa do outro mundo, mas eu tô te falando, naquela época era mais difícil. Não é fácil, não. Eu tive que fazer uma árvore genealógica do meu pai japonês. Sim. Um bolinho de papel assim, quem é das antigas sabe. Eu levei e eu tirei o meu visto permanente. Então, tipo assim, Que benção. pra mim, é uma experiência assim, pra quem não tava sem visto pra ir embora, 2 anos depois, ele tá com visto permanente. Nossa. E sem fazer nada de errado. Tipo, Legal. tudo de uma forma legal, que não tem se vergonhar até hoje. Muito Essa bom. foi a minha experiência Deus, eu nesse entendi caso. total. Puxa, quem que é Jonas Fernandes? Um colega aí que tava me Falar pra ligando. você convidar eu pra ir pra igreja. com- E eu vou falar pra ele, irei com o maior prazer, porque religião e igreja é uma coisa dos homens, Nós não é da vamos- Bíblia, né? Você vai comigo, vai ter o culto do amigo? Porque religião e igreja não é da Bíblia, Sim. é coisa dos homens, né? Sim, sim. Irei na boa, porque esse dia eu tava no encontro de pastores. Então, vai ter Inclusive o culto. o pastor tá querendo agora ir lá também. Vai- Macumba. Vai ter o culto do amigo, eu vou chamar vocês para ir lá. Se tiver o dia tiver livre, nós vamos lá tomar um café. E o Franklin Lima tá pedindo um sinal de fumaça meu. Um abraço aí, Frank. Fica com Deus aí, meu irmão. Leva mal não, Ele mas queria- não dá ele pra queria- acender carvão aqui agora pra fazer sinal de fumaça, É. mas nós usamos o cigarro do André. Era o que ele Fique tava em me paz. ligando aqui, que eles queriam. Eu vou ali pegar um suquinho pra você, Anderson, mas até eu ir lá, falar um negócio aqui. Você falou que conquistou muitas coisas no Japão, inclusive experiências, e errou muito. E teve muitos acertos também. Acertos e erros que alguns você se arrepende até a alma. E chegou até a quebrar, e agora tá se levantando, né? Sim, Eu entendi sim. errado, foi isso mesmo? Foi, Vai respondendo que eu vou pegar um suco ali pra você. No Japão, aqui no caso, né? O Japão é um país de muitas oportunidades. Eu acredito que até mais do que o do Brasil, porque o que eu vejo de pessoas aqui que por exemplo, igual muitos, uma pessoa que me inspirou aqui uma vez foi eu fui numa agência de carro e o rapaz tinha o mesmo nome que eu, Anderson. Obrigado. E ele tinha menos escolaridade do que eu.
e não conseguia nem assinar o nome dele direito. Aqui no Japão, né? Você via que ele tinha uma dificuldade ali no português, por ele não ter estudado. E ele tinha uma baita de uma agência de carro no Japão, e ele trabalhava de uma forma honesta. Obrigado. Ele trabalhava de uma forma honesta, assim, trabalho mesmo, era o dom dele. E eu via que o cara, sem estudo, com menos estudo que eu, vamos pôr assim, mas através do trabalho ele tinha uma agência de carro, coisa que ele nunca ia conseguir no Brasil. De verdade, ele não ia conseguir. Mas o Japão deu a oportunidade para ele e ele aproveitou. Então o que acontece? Eu vi que o Japão é um país de oportunidades para todos, sem exceção. Cada um tem o seu talento, seu dom, enfim, tem voltado para alguma área, né, dessa questão. Então, só que o Japão também é assim, se você acertar na veia, você se dá bem. Agora, se você errar, você se quebra, ele te quebra todinho, até os teus ossos, até o tutano que tá dentro. Pura verdade. Então, eu falo para vocês o seguinte, que sim, coisas que eu me arrependo foi, eu estava trabalhando numa empreiteira durante 16 anos. E eu saí dali para ir para um outro lugar, uma outra empreiteira, para fazer um outro tipo de serviço voltado nessa área. Isso aí é algo que eu me arrependo, que eu acho que eu fui precipitado de sair e de fazer o que eu fiz. E isso me trouxe um prejuízo que está pesando em mim até hoje. Por quê? Um prejuízo financeiro para mim, porque eu passei um momento muito ruim da minha vida ali nessa questão. Que foi agora recente, né, na verdade, resumindo. Então, no tempo que eu estava ali na empreiteira trabalhando, eu era assalariado, lógico, né, tinha o meu salário, tinha um bônus, enfim, tinha algumas coisas ali. Mas eu queria fazer algo mais. Só que eu aprendo até, lógico, foi uma falha, porque a Bíblia fala o seguinte, que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu, né? Tudo tem um propósito determinado por Deus debaixo do céu. Então, o que acontece? Se tem um tempo determinado, vai chegar a minha hora. E eu conquistei muitas coisas trabalhando ali, por exemplo, brasileiro puro, de repente você está dentro de uma empresa, sendo ali, tendo um cargo, sendo um chefe. Aí, de repente, você tem o seu salário, consegui comprar a minha casa. Não, né, não vou dizer que eu comprei minha casa à vista, porque não é essa a questão. Comprei a minha casa como todo mundo. Antes que alguém pense outras coisas a mais, né? Isso, achar que eu ganhei milhões e... Não, mas eu aproveitei as oportunidades que todo mundo, igual eu tô falando, todo mundo tem. Por exemplo, comprei minha casa. Todo mundo pode comprar sua casa, se tiver tudo certinho. Comprei um carro, né? Que isso aí foi a pior coisa da minha vida, foi ter comprado um carro diferente, né? Comprei um carro de marca para poder achar que eu ia revender ele, fazer um monte de coisa e tal, mas tudo financiado, mediante conforme manda a lei. Então eu conquistei coisas que no Brasil eu nunca ia conquistar na minha vida. Sim. Né? A não ser que fosse pro caminho errado, mas falando, né, de uma forma assim normal, seria muito difícil. Mas aqui o Japão me deu essa oportunidade. Só que chegou um ponto da minha vida que eu não soube aproveitar e fui precipitado em muitas coisas. E outras coisas também, que posso adiantar aqui, é que eu tentando fazer coisas para ajudar outras pessoas, eu tomei na orelha. Eu posso te interromper? Pode, fica à vontade. Eu quero te interromper, porque agora, na hora que você foi no banheiro, eu até falei pro pessoal aqui que na hora que eu acabasse aquela folha, eu ia falar isso pra você. Deixa eu só ler isso daqui, Anderson, antes de você começar isso daí. Que eu tinha escrevido aqui. Agora, pessoal, vamos começar a entrar num assunto meio desagradável, polêmico para alguns, porque está tendo muitas conversas aqui na região, aonde a gente mora, que é a região de Gifu, Minokamo, Kani, sobre o Anderson. E antes de começar esse podcast, ele me deu total liberdade para perguntar qualquer coisa. Mas tem alguns assuntos que está em juízo. Se caso eu estiver falando errado, você pode me corrigir. Sim. Certo? Que ele não pode falar. E a gente vamos respeitar. E ele vai falar até onde ele pode e quiser. Lembrando que ele postou um vídeo essa semana
acho que sobre sua ex-mulher, acho que você tá até falando onde você trabalha. Se não foi nesse vídeo, eu vi em outro lugar. Onde você trabalha, agora você acabou de falar que tem uma casa própria, você falou aqui que tá há 30 anos nessa região e aonde mora que está devendo praticamente aonde mora.